Tô ficando magrinho, tô fazendo regime. Bom dia, irmãos presentes. Bom dia. Bom dia aos irmãos da internet. Vamos então fazer a nossa oração desta manhã. Que manhã maravilhosa, um domingo ensolarado. Graças a Deus estamos aqui reunidos nesta casinha de oração, nesse pronto-socorro de Jesus, para mais ensinamentos, para mais um evangelho, uma palestra do nosso irmão Richard, que vai nos brindar com ensinamentos maravilhosos. Que o nosso Mestre Jesus, essa Mãe Santíssima, espiritualidade amiga, nos ilumine nesta manhã maravilhosa, que possamos levar daqui todos esses ensinamentos que vamos aprender daqui a pouco. E assim então, muito felizes que estamos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe cair em tentações, e nos livre de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Richard, você Obrigado. tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Então vamos começar esse domingo tão lindo de hoje, né? O dia está belíssimo. Olha quem chegou aí, ó. Pessoal da internet, muito bom dia. Amar o próximo como a si mesmo, né? O que significa amar o próximo como a si mesmo? Alguém? Essa frase, amar o próximo como a si mesmo, todo mundo conhece aqui? É novidade? Não. A gente sabe isso desde quando? Faz tempo? Faz tempo. E porque o mundo está do jeito que está, né? O que acontece com que isso não saia, né? Que isso não se desenvolva? O que acontece chama-se educação, educação de alma. A gente não tem esse hábito de querer educar-se a parte espiritual. A gente quer se educar na parte de conhecimento. A gente quer ter conhecimento. Mas a gente não pega esse conhecimento para educar a nossa alma. Deu para entender? Então, ou seja, se a gente não educar a alma, continuamos a mesma coisa. Eu costumo até dizer, não adianta nós ficarmos 50 anos trabalhando como passista, ou lavando tambor de sopa, ou fazendo bazar na esperança. Se a gente não educar a nossa alma, não acontece nada. Quando desencarnar, você não vai ver Jesus nem Bezerra de Menezes, você vai ver um psiquiatra. E é interessante isso, porque as pessoas, quando assim trabalham 50 anos afinco nessas tarefas espíritas, elas acham que vão ver Jesus, Eurípides Barçanufo, Meimei, Chico Xavier, e não vê o psiquiatra, porque eles acham que tem mérito. Mas a alma é tão amarga, tão egoísta e tão orgulhosa, quase quando encarnou. Entende? Porque esse amar o próximo como a si mesmo não foi exercido. Porque isso é uma tarefa educativa. A gente vai ver isso agora. Olha lá, ó. Quem falou essa frase? Não foi só Jesus. Olha que interessante. Essa frase, amar o próximo como a si mesmo, é conhecida como regra áurea. Regra áurea, ou seja, tudo que você conhece, se não foi exercido amar o próximo como a si mesmo, não vale de nada, certo?
É que nem aquela linda escrita de Paulo, né, que escreve aos Coríntios, né? Sem amor eu poderia falar a língua dos anjos, mas sem amor não seria nada. Então, a regra áurea é o mesmo exercício. Se a gente não conseguir amar o próximo como a nós mesmos, não acontece absolutamente nada. Nem em nós, e nem na sociedade, nem no mundo. Olha só que interessante. Olha como isso é antigo, olha. O mundo já conhecia a regra áurea. Os gregos, 3.000 antes de Cristo, olha o que eles diziam. Não façais ao próximo que não desejais que recebe dele. 3.000 antes de Cristo, a gente já sabia a regra áurea. Nós estamos a 5.000 dos gregos. A gente ainda não consegue fazer isso. Por quê? Por falta de interesse. Porque a sensação que a matéria nos proporciona consome todo o nosso tempo. Entende? Seja encarnado, seja desencarnado, né? Nós temos bilhões de espíritos encarnados em regiões de desequilíbrio que a matéria ainda acontece uma influência gigantesca sobre ele. Então, continua exatamente igual. Persas, olha os persas. Fazei como quereis que vos façam. Aqui é 1.000 antes de Cristo. Os chineses. O chinês está no mundo desde quando o mundo é mundo. Não tem aqui ninguém que não passou pela China. Todo mundo passou. Entende? É uma coisa impressionante, ó. Chineses, o que não desejais a vós, não façais ao trem. Ó que interessante. Ó os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejais para si mesmo. Ó, deixais passar aquele que fez aos outros o que desejais para si mesmo. Ora os hebreus já tinham. O que não quiserdes para vós, não desejais para o seu próximo. Aos romanos, a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então vocês vejam que amar o próximo como a si mesmo, como Jesus nos ensina, é tão antigo quanto a própria humanidade. Entende? Isso explica aquela parábola, que não foi uma parábola dita, chama-se parábolas de mímica. Jesus viu a figueira, ele não falou nada, ele foi até a figueira não tinha figo, porque não é época de figo, e aí ele dá um ensinamento, ele seca a figueira. E aí ele volta e fala, mandei todos os profetas e vocês continuam as mesmas coisas. Entende? Então, qual é o sentido disso? Ele está nos mandando tantas pessoas para nos ensinar e a gente continua a exercer as mesmas coisas. Dando vazão sempre mais ao instinto do que à razão, do que ao sentimento de virtudes. Olha lá, continuando, ó. Mateus, olha que interessante, pergunta a Jesus, mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Mandamentos da lei, que lei? Lei universal, lei de Deus. A regra áurea, amar o próximo como a si mesmo, ele não vale para a terra somente, ele vale para todas as casas de Deus. Nas mais diversas dimensões dos mais diversos planetas, seja físico, fluídico, não importa a dimensão que se encontra. Essa é uma regra áurea da lei, do princípio. Amar o próximo como a si mesmo. Vocês vão desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar, isso vai estar com vocês o tempo inteiro. Isso não é uma regra para o planeta, é uma regra universal. Ó, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Eu já falei isso, vou repetir. Jesus não veio fundar o cristianismo, Jesus veio nos trazer leis divinas para ser exercidos, para nós desenvolvermos as virtudes de Deus que nós possuímos. Nós somos filhos deles, nós temos os genes divinos dentro de nós, ele nos trouxe leis que fazem com que a gente desenvolva esses atributos divinos. O cristianismo é coisa do homem, não é coisa de Jesus, certo? Então, isso fica bem claro.
Voltando aqui, ó. Ame, aí Jesus vai responder, ó. Ame ao seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma e com toda a mente e com todo o seu mandamento. Respeita a lei, né? Por quê? Quando você respeita a lei, você vive em quê? Em harmonia ou desarmonia? Harmonia. E, Richard, como que eu tenho certeza que a lei é essa que se coloca, o amor? É simples. É muito simples. Como eu tenho certeza que o bem é o caminho certo, não é o mal? É muito simples. Quando você exerce o bem, você se sente feliz ou triste? Hã? E se você exerce o mal, você se fica feliz ou triste? Qual que é o certo, então? Olhe para o coração. O que o coração está dizendo? Não é a felicidade? Então você veja que é só olhar para dentro de você que você vai perceber qual é o caminho. Entende o que eu quero dizer? Então aqui, ó, amar a Deus, né, é respeito à vida em toda a sua manifestação, é o respeito a Deus. Eu sempre falo, pessoal, quando a gente olha para um semelhante e abre uma crítica a ele, nós estamos desrespeitando o próprio Criador, porque Deus está nele como está em você. Certo? Agora você pode usar isso aí de uma maneira diferente, para você poder desenvolver amar a si como amar o próximo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí Jesus aqui continua. E o segundo maior mandamento, então primeiro a Deus, né, gente? O que é a vida? Vida igual Deus. Não existe vida se não ter Deus. Nós somos uma prova inconteste da existência de Deus. Vocês vivem? Deus existe. Porque se Deus não existisse, a vida não existia. Porque Deus é a própria vida. Deu para entender? Ah, como você prova que Deus existe? Eu estou vivendo. Ele me sustenta, ele é o princípio. Senão, não existe Deus, não existiria vida. Então, amar a Deus, nós temos por que a gente vai amar a Deus? Amar ao próximo como a você mesmo. Desses 2 mandamentos, todas as leis e todos os profetas. Você não precisa ter um conhecimento enorme sobre as leis divinas, sobre uma porção de coisas, filosofia, sobre ciência. A nível de evolução, se você conhecer, amar o próximo como a si mesmo e exercer, você está muito bem. Você está muito bem. Porque tudo o resto é consequência natural. Essa regra áurea é novidade para vocês ou não? É? Não é, né? Não é. Amar o próximo não é novidade. Jesus a ensinou e a exemplificou. Vocês concordam com isso? De verdade? Não com virtudes parciais. O que significa isso? Eu sou bom quem é bom comigo. Certo? Eu faço bem quem me faz bem. Quem me faz mal, eu não faço bem. Certo? Eu sou bom até determinado ponto, não pisa no meu calo. Certo? Então, está dentro dessa regra, não? Áurea ou não? Está dentro ou está fora? Essa forma de pensar. Totalmente fora. Né? Então, ó, Jesus ensinou e a exemplificou não com virtudes parciais. O que significa isso? Você não sente todo momento? Não está sentindo aí? Gera um campo mental, não gera? É o pensamento. O pensamento tem que estar alinhado com o quê? Com a boca. Com as palavras. E as palavras alinhado com o quê? Com as ações. Se essa ordem não tiver alinhada, pensamento, palavra e ação, como que a gente vai viver? Equilibrado ou desequilibrado? Entende? Não é simples? Não é? Pensamento gera palavra, fales que eu sei quem você é. Não se reconhecia os discípulos de Jesus quando o cristianismo era caçado, e era uma coisa meia secreta. Eles se comunicavam e colocavam símbolo de peixe numa casa que queria dizer que era cristão, mas era algo que era só
só daquele grupo fechado. Porque se os romanos descobrissem, iam lá e matavam eles. Então ficou como uma ordem, entre aspas, meio secreta, sabe? Então ele se comunicava, mas como que os romanos conseguiram identificar um cristão? Pela palavra, pela ação, o que eles faziam. Eles ajudavam? Ajudavam. A forma que eles falavam, denunciavam eles. Entende? Então, do jeito que você fala, você denuncia-se a si mesmo. A forma que você fala, não é? Tem gente que você está no mercado assim, você vai lá pegar 1 quilo de qualquer coisa lá no balcão, você fala assim para um cara assim, o balconista, me dá aí 1 quilo de bife. O que você acha que o cara é? Educado ou mal educado? O que você acha? Se ele trata uma pessoa assim, você imagina na casa dele, o que ele não é capaz de fazer? Vocês entendem? Veja, o que eu estou falando é ficção científica, não é realidade. Entende? Então, pensamento, que as suas palavras mostram que você é. E a sua ação é a testemunha daquilo que você é. É a testemunha. Então, que interessante isso. Então, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho. Abnegação é amor. Trabalho é exercício. Abnegação é sentimento. Amor é sentimento. A claridade das praças públicas. Revelando aos olhos da humanidade inteira. Então ele era o que era em todos os setores da vida. Na família, na praça pública, na sociedade, com os amigos, ele era o que era. Esse é um exemplo de amar o próximo? Não é simples? É simples, né? É difícil? Para alguns é mais que para outros, certo? Mas essa é regra áurea. Se a gente não exercermos, vamos continuar da forma que estamos. Deus não tem pressa. Sinceramente, não tem. Não é? Quem deveria ter é nós. Porque a dor dói, não dói? Dói. Olha só, o Criador dá sentido à criação. Sem o Criador, a criação careceria de uma razão de ser. E o amor que dá sentido à vida em sua divina destinação. Olha que interessante. Sem o Criador, a criação careceria de uma razão de ser, de existir. E é justamente o amor que dá sentido à vida em sua divina destinação. Não é amar, não estamos falando de amor, amar o próximo como a si mesmo, não estamos falando de amor. Então, essa frase aqui está começando desde o princípio. O Criador e a criação não teria razão de ser se não existisse amor. Nós somos a expressão do amor em Deus. Certo? Olha, continuando aqui, Isso aqui é do irmão José, tá? É o amor que dá sentido ao sofrimento, que o espírito padece com esperança no futuro melhor. Olha que interessante, É o amor que dá sentido ao sofrimento, que o espírito padece com esperança no futuro melhor. Todo mundo tem uma esperança, não tá? Quando tá sofrendo, né? Que vai melhorar, que vai ficar melhor. Isso é o quê? Amor inerente a você, tá em você sem que essa consciência tome conta disso. É o amor que dá sentido à morte, que nele, por ele, ressurge sempre em gloriosa imortalidade. Quem aqui gostaria de ficar com 95 anos em cima de uma cama? Veja, a morte não é gloriosa? Vocês querem ficar assim? Olha só, é o amor que dá sentido à morte. A morte não existe, é o amor que existe. Que nele ressurge sempre em gloriosa imortalidade.
É um amor que dá sentido à ciência, sentido à filosofia e à religião, que na incessante busca do homem pela luz mais alta do conhecimento. Porque aí o conhecimento soma. Quanto mais conhecimento você tem, melhor você compreende as leis que regem o seu próprio destino, a sua própria vida. E aí o que acontece na sua consciência? Ela abre um leque de opções. Você não fica circunscrito, você abre as possibilidades. Entendeu para entender? Enquanto o outro só quer trabalhar com a sua própria turma, o outro que tem um conhecimento maior, sabe que a verdade está espalhada para todos os lados, ele abre um leque. Deu para entender? Ele, no sentido religioso, por exemplo, ele ouve um budista, ele ouve um candomblecista, ele ouve um umbanda, ele ouve um amigo católico. Deu para entender? E não é interessante isso? Isso agrega valores? Muito, não é? O Espiritismo é uma doutrina ecumênica. Ela não é uma religião como a gente imagina. Não é a religião que está aí. Nós não temos líder, nós não temos cerimônias, nós não temos absolutamente nada. Nós somos livres. As portas estão abertas para todos os cultos. Estudei na federação por mais de 10 anos. Nas salas de aula eu estava conversando com o pessoal que trabalhamos junto. Tinha padre estudando com a gente, tinha freira, tinha gente da religião protestante, tinha médicos, tinha professores, tinha físico, tinha pessoas comuns, tinha tudo. Entende? Isso é a doutrina. A doutrina é universalista, ela agrega, ela não divide. Eu vim cumprir a lei. E o Espiritismo também veio cumprir a lei. Dá o quê? Execução que Jesus ensina. O que eles ensinam, o que Jesus ensina? A parte moral, a lei universal. É da execução às leis morais. É isso. Não é? Então tá aqui, ó. A luz, o amor, é o amor que dá sentido ao conhecimento. Você utilizar o conhecimento para você beneficiar a vida, ao seu semelhante e automaticamente a si mesmo. Cremos não ter sido por outro motivo que João, o evangelista, ao procurar por uma definição de Deus, escreveu com a divina inspiração: Deus é amor. Mas como que Deus é amor se o mundo está do jeito que está? Morre quase 1 milhão de pessoas de fome no mundo. É um problema de Deus isso? É um problema de Deus você estar doente? Isso é problema de quem? O que a lei determina? Cada um? O mundo é a obra nossa, não é a obra de Deus. O mundo em si é a escola de almas. Entende? Isso, olha como o Espiritismo é fantástico. Nos está trazendo o quê? Responsabilidade de tomar a rédea do nosso próprio destino e desenvolver os atributos que nós já possuímos, que nós saímos de Deus, que nós somos a inspiração, nós somos o amor de Deus, nós somos a própria vida em Deus. Olha o valor que nós temos para Deus. E como é que eu aprendo primeiro a me amar? Isso é interessante. Isso aqui está em Emmanuel, tá, gente? Caminho, Verdade e Vida, viu? É um livrinho aí, ó. Tá dentro do armário, tem um. Certo? Olha que interessante isso, ó. Como eu aprendo a amar, como eu aprendo primeiro a me amar. Quem é que consegue se ver? Quem consegue observar a si próprio? É difícil, não é? É um pouco, é muito. É muito difícil. E como a gente vai conseguir fazer esse exercício? O semelhante sempre é o espelho da nossa própria alma. Então, quando a gente fala amar o próximo a si mesmo, por quê? Você sai de dentro para fora. Quando eu estou me relacionando com o Edineu, ele é o espelho que reflete a minha alma. Deu para entender? Tudo que ele me falar me ofender é que tem dentro de mim. Tudo que ele me falar que eu fico feliz está dentro de mim. Os outros sempre é o espelho da nossa própria alma. Entende?
Olha, olha, isso aqui não é minha, tá? Isso aqui é de Emmanuel, tá bom? Os sentimentos são os alimentos da alma, o espírito. Falar palavra que gostaria de ouvir. Entende? Olha que simples. Falar a palavra que gostaria de ouvir. É difícil? Agora, se você chega de respeitando o outro, e o outro de respeita, vocês são diferentes ou são iguais? Exatamente iguais. Veja, um espelho reflete outro espelho. Deu para entender? E aí você tem o quê? Você começa a conhecer o seu próprio coração. Não adianta você falar que você é bonzinho, porque você não é bonzinho. Você está sendo exatamente igual ao outro. Entende? Exatamente igual ao outro. Melhorar em nós aquilo que desagrada no outro. Olha, se alguém falou que você é aquilo e está doendo no seu coração, seja sábio. Porque o exercício do bom conhecimento, você pegar o seu conhecimento e exercer para o seu bem, é ser sábio. Seja sábio, cala-se, dê uma verificação e comece a desenvolver mais a humildade. Deu para entender? Alguém nesse mundo ensinou mais humildade que Jesus? Hein? Não. Ele não é nossa inspiração? O nosso maior exemplo? Então, olha que legal isso. Então vocês vejam como aprendo a amar, primeiro a me amar, quando você está em relação com o seu semelhante. Se você fica isolado, você não aprende nunca. Porque você vai achar sempre que você é perfeito, e você está muito longe disso. Convivendo com as diferenças que mostram que você é. Entende? Não com os iguais. Com as diferenças. Olha que diferente. Respeitar a tarefa diária do nosso semelhante é diminuir o peso em nossos ombros. Eu tinha um chefe, muito legal, isso. Eu tomava conta de uma equipe de 20 homens em obras, de infraestruturas. E aí uma vez veio um funcionário nosso com uma plataforma. Alexandre, o que você está fazendo? Pô, o fulano pediu para que eu trouxesse plataforma para puxar aquela câmera. Ah, beleza, vai lá. Ô fulano, você falou com o Alexandre? Falei. Ah, para ele puxar a câmera, tal. Pô, por que você não falou comigo? Eu passava para ele. Aí você, sabe por quê, Richard? Por quê? Porque eu não confio nem em mim mesmo. Muito menos em você. Entendeu? Entendeu? Você acha que ele está com um peso no ombro? Ou não? Ele está dividindo ou ele está somando para si mesmo? Vocês acham que aconteceu alguma coisa com ele depois de 9 anos? Aconteceu. O quê? Ataque cardíaco. Por quê? Centralizava tudo nele. Entendeu? Tudo ele era capaz, tudo ele só fazia, tudo ele era capaz de fazer perfeito, porque só confiava nele. O que aconteceu com ele? Ataque cardíaco, fartou. Onde ele está agora? Na cama, tentando se recuperar. Vocês entenderam? Quando a gente divide, o ombro fica mais leve, diminui o peso. Isso é amar a si e amar o próximo. Porque quando você divide com seu semelhante, você está compartilhando a sua experiência, a sua vida. Você está aprendendo com ele, você está ensinando. É uma troca, é evolução. Das mudanças já casado. E a gente quer pegar o programa espiritual. Tudo, mesma coisa. Está assumindo para você. Não foi... Quem que fez a merda? Não foi eles? Eles que resolvam. Não é assim que é a lei? Senão Deus resolvia as nossas merdas, né? Não é a gente que tem que resolver? É você que fez, é justo que você resolva. Não é da lei? Não. Agora, Deus levanta todas as vezes para você ajudar. Levante ele para ele poder fazer. Porque essa é da lei, não é da lei? Da mão? Da mão, vai lá, pega a mão, levanta, põe de pé. Agora você vai e conserta. Ele vai aprender quando? Nunca. Se essa criança não caísse, como é que ele já estava andando agora? Hã? Mas toda vez que ela caiu, o que fez o vovô Babão? Levantou.
É assim que Deus é. Deus é babão por nós. Vamos, filho, levanta de novo. Filho, levanta de novo. Entende? Filho, ele nunca se cansa disso. Hã? Vai aprender. Aprende. Claro que aprende. Então vocês vejam que o semelhante, quando a gente sai de nós para poder amar o semelhante, a gente está fazendo uma tarefa terapêutica em nós mesmos. Quando a gente tem contato com esse semelhante está nos ensinando e está nos mostrando aquilo que de fato somos. Não aquilo que a gente acha ser, ou que os amigos dizem que são. Porque os amigos é amigo, né? Voltando aqui, ó. Considerar o tempo, o trabalho e a opinião do familiar, da família e vizinho é tão precioso quanto o nosso. Isso é muito legal. Eu não sei por que a gente briga tanto de estar com a razão. Eu não sei por que isso. A gente vai ficando velho, a gente vai dizer, como eu perdi tempo? Não é? Poxa, deixa o outro ter a opinião dele, qual é o problema? Vai mudar a sua? Não, porque você vê o que a sua é mais coerente do que a dele, porque tu trabalha com razão, não é razão? Se a sua opinião é X, que eu acho que não tem razão de ser, para que eu vou brigar contigo? Se você acha que é, continua com ela. Não precisa ter atrito. Precisa? Não. Agora, se o outro pergunta para você, o que você acha? Aí você, eu acho isso, por causa disso. Você coloca o conhecimento, a razão e mostra por quê. Que nem um vídeo que eu vi na internet, uma mocinha falando para um espírita. Eu odeio os espíritas. Mas por que você odeia os espíritas? Ah, porque vocês falam com os espíritos, é proibido. É proibido, Deus proíbe você falar com o espírito. Eu odeio vocês, porque você não pode fazer isso. E vocês fazem, eu odeio vocês. Aí o rapaz falou assim para ela, você acredita em que santo? Ah, São Jorge. São Jorge está encarnado ou está em espírito? Está em espírito, então você faz com o espírito também. Aí ela ficou assim, parada. Veja só, deu para entender? O argumento dele está dentro de uma racionalidade ou não? Não mostrou para ela que ela conversa com os espíritos também? Quando ela ajoelha, quando ela acende a vela, ela não acende para um espírito? Ou para um encarnado? Vocês entenderam isso? É muito interessante. Então, ó, a opinião é outro retrato da nossa própria alma, né? Isso é muito comum em festa de aniversário, né, gente? Batizado, né? Churrasco, né? O outro quer que você aceite o que ele acha e ponto, né? E política, então, nem se fala, né, cara? Nossa. Quem assistiu Duna aqui? Duna. Um filme Duna, vocês assistiram? Quem que governa o universo? Claro que é uma ficção científica aquilo, certo? Mas a ideia é, quem que governa os mundos? É o rei do planeta X, do planeta Y? É a colisão entre os planetas? Não. Quem que manda? São as mulheres, certo? As mulheres que fazem magias, que dominam a mente, não é verdade? O que a madre fala? A Bambambam fala para os dois reis. Para nós não importa quem ganha, quem está no comando sempre sou eu. Agora eu quero te favorecer, não favorecer ele, eu quero te favorecer. Agora é você, eu quero te favorecer. Mas quem está no comando sempre sou eu. O mundo que nós vivemos não é um retrato disso? O que muda a direita e a esquerda? O que muda no país? Quantos anos vocês têm? O que mudou no país? Dos militares até aqui? Absolutamente nada. O país continua a mesma coisa, corrupto. Ou mudou alguma coisa? Vocês entendem? O mundo é do jeito que é, desde que o mundo é mundo. Mudou alguma coisa? Não é só o Brasil, todos os mundos, todos os países continuam do jeito que está. Mudou alguma coisa? Porque tem gente que está no controle disso. Que a gente não sequer imagina. É bom nem imaginar. Nem imaginar. Vocês entendem? Aí você vê família brigando, eu conheço familiar que não conversa com o outro. Por causa de política.
que são 6 e o meia dúzia. Não muda nada. Futebol eu discuto. O meu tá melhor. Mas futebol eu discuto. Tô brincando. Tô brincando. Futebol. Religião também dizem, né? Mas, ó, é gostoso conversar, não é gostoso? Mas discutir não. Conversar é gostoso, mas discutir não. O Richard, tem uma amiga que falou assim, o Deus não vai pensar quem manda, mas quem manda sou eu. Tá vendo? Isso aí. Isso é muito das mulheres, né? Quem governa o mundo é mulher. Auxiliem sem perguntar, porque ficamos felizes em aliviá-lo quando somos auxiliados sem perguntas. Isso não é verdade? A senhora me fala, Richard, me ajuda a fazer isso? Ajuda. Eu nem pergunto para quê, eu vou te ajudar. Você vai ficar aliviado ou não? Melhor do que ficar explicando o beabá, não é? Então, quando você vai ajudar alguém, não pergunte, você simplesmente ajuda. Certo? Porque para quando alguém te ajudar, não é necessário que você fique explicando. E se eu estou pedindo ajuda, é porque eu estou precisando, ponto. É um ponto pacífico isso. Isso é amor ao próximo. Isso tudo que nós conversamos aqui é amor ao próximo. Você veja que é o espelho da nossa própria alma. Viu como se ama? Por que Jesus fala? Amar o próximo como a si mesmo. Senão ele falaria assim, ama a si para amar o próximo. Ele não falou isso, cara. Ele falou, amar o próximo para amar a si. Porque é amar o próximo que a gente vai conseguir ver a nossa própria alma. Em exercício a vida externa que a gente consegue ver o nosso próprio mundo interior. Você está entendendo? Então, olha só que interessante isso. As pessoas gostam de inverter o sentido da ordem. Funciona? Até funciona. Mas de uma forma mais ineficiente. Porque uma pessoa, quanto mais convívio ela tem, maior é o seu conhecimento e a sua experiência de vida. Não é? Hoje no YouTube você vê esses youtubers que viajam pelo mundo. Teve um aí que eu vi que conheceu 112 países. Imagina a experiência que um rapaz desse 25 anos tem. O que ele já viu de cultura, o que ele já viu de conhecimento, o que ele já viu de pessoa diferente, de pensar diferente. Isso enriquece o mundo interior de uma pessoa? Vocês vejam que sair de dentro para fora é o recurso mais eficiente para que a gente possa se amar. Não é o contrário. Entendeu? Ó, que interessante. Essa árvore é um castanheiro dos 100 cavalos. Está lá na Sicília, na Itália. Essa árvore tem 4.000 anos aproximadamente. Como que ela começou? Uma semente. Olha como ela está. Assim somos nós, entende? Quem é que fez com que ela ficasse assim? Ela mesma ou meio que acerta? Como a gente vai ficar maior? Ficando sozinho, isolado numa cova ou compartilhando o que está à nossa volta? Deu para entender? Para que a gente possa tornar-se maior, nós temos que compartilhar em torno de nós. Senão a gente não progride nunca. A gente vira um bonsai. Deu para entender? Aquela coisinha desse tamanho a vida inteira. Não sai daquilo. Entendeu? Essa árvore não é a mais antiga, tá, gente? A mais antiga está lá no Líbano, tem 6.000 anos, que é um pé de oliveira. Eu não sei se está de pé ainda com a guerra, mas está lá. Pelo menos estava, né? É normal uma construção gradativa de valores, a solidificação das qualidades eternas. Veja, isso é gradativo. Essa evolução, essa desmaterialização dos nossos pensamentos, para podermos assumir o nosso papel no universo de forma mais contundente, é gradativo. Não tem mágica. É todo dia. Tanto encarnado como desencarnado. Desencarnado vocês vão dormir, vão acordar para um novo dia, uma nova experiência, um novo aprendizado, assim como se dá lá aqui. Não muda nada.
Chega lá um determinado tempo na espiritualidade, quando você se habitua, quando você está absolutamente adequado, tem espírito que nem dormir, não precisa mais dormir, ele trabalha 24 horas, certo? Mas para isso tem que ter condições, tem que estar bem adaptado, a alimentação também já se torna totalmente diferente. É normal proposta de plenitude e não de derrotismo, é fazer mais luz para varrer as sombras. Muito, porém, acreditam que a luz se faz extinguindo as trevas. E não é, né? Não se faz luz extinguindo as trevas. Eu digo a parte interior. Isso aqui, ó, isso aqui é um texto que está na Reforma Íntima Sem Martírio. É interessante que a Hermès Dufour fala aqui. Não tem como a gente tirar o mal de nós e colocar o bem. É impossível. É impossível você ignorar o mal que está dentro de você. Ou a escuridão que está dentro de você. Como é que você faz esse processo? Iluminando-se, educando-se. A educação transforma o que é ruim em bom. É um processo educativo. O que é um processo educativo? É o exercício. O que é educação? É um exercício continuado. Certo? Então, esse amar ao próximo como a si mesmo, quando eu estou convivendo, eu não estou me educando? Eu não estou me adaptando ao meio que eu estou vivendo? É um mecanismo que nós temos de iluminar a nossa própria alma. Ou seja, o que é escuro, eu consigo começar a mudar e começar a transformar em luz. Deu para entender? Não se arranca o que tem, se educa o que tem, ilumina-se o que tem. Porque a nossa essência é a luz. Ela só está apagadinha. Mas quando você começa a dar nela mais voltagem, ela vai aumentando. E a escuridão vai cedendo. Que é o conhecimento, que é a virtude. Olha o que a Dufour fala mais aqui, que interessante. Ó. O processo libertador da consciência não se trata de vencer o ego, mas conquistá-lo através do domínio natural, da voz divina que ecoa em nossa intimidade. Viu? Que interessante? Ó, processo educativo da alma. Quem é o próximo? No lar. É a esposa, o esposo, os filhos, os pais, os filhos, os parentes, os hóspedes. Todos são o quê? Próximos. Certo? E no templo do trabalho comum, é o chefe, o subordinado, o cooperador, o companheiro. Na via pública, é o irmão ou o amigo anônimo que partilham conosco a mesma estrada e o mesmo clima. Você vai para a feira agora, você vai ter uma pessoa do seu lado. Ela está o quê? Compartilhando o mesmo caminho, a mesma cidade, o mesmo serviço. Ele merece respeito ou não? Educação ou não? É isso, não é? Isso é amar o próximo. Ele está em todas as nossas vidas. Na esfera social, é a criança, é o doente, o desesperado, o triste, afeições, os laços de solidariedade comum. Na esfera social, aí, ó, criança, doente, pessoas tristes, é um laço de solidariedade comum. Na luta contundente no esforço humano, é o adversário, o colaborador, o inimigo declarado, ou oculto, ainda ou associado a ideais que se expressam por nossos instrutores. Gente, eu costumo dizer, quando vocês fazem evangelho no lar, vai fazer uma prece nas vossas casas, convida principalmente aqueles que convivem dentro do seu lar, os inimigos, os obsessores. Eles têm que sentar na mesa junto com você, para que eles possam ouvir o que você vai dizer. Se você for igual a eles, você é exatamente uma pessoa que é igual, é como se fosse um encarnado para um encarnado. Que nós falamos lá na frente, lá falamos assim, se você está insultando e você é insultado, você é igual à pessoa, não é? Quando você maltrata os seus obsessores, você é exatamente igual a ele. E essa é a razão e é a energia que ele precisa para ficar em cima de você. Entende? Agora, se você o compreende, se você o pede perdão e você tenta ser melhor, ele começa a pensar diferente. Enquanto isso, ele vai ficar com você.
Experiência. Você tira, veio Edineu, tomou passe. Falei com 2, com 3. Edineu saiu. Continuou mesmo. Dá 3 meses de novo. O mesmo espírito. Estava com ele de novo. Já tinha sido levado, mas está com ele de novo. Por que você está com ele de novo? Eu vou, vocês me socorrem. Mas ele me chama tanto que eu sou sugado como se fosse um verdadeiro imã para ele, para a casa dele de novo. É o que eles falam aqui. Não falam? Eu quero ir embora, mas ele não deixa. Entende isso? Porque são iguais. Não são diferentes. É o que está aqui, ó. Amar o próximo como a si mesmo. Não perca esse foco. Agora, se ele começar a amar tudo que está à sua volta, tanto encarnado como desencarnado, não muda, não. Essa conexão de raiva vai diluir? Vai. Isso. Em toda parte, está junto ao próximo para que possa evoluir em direção a Deus. Olha lá, todos nós estamos juntos, conectados uns aos outros. A felicidade não é pessoal. É impossível você ser feliz sozinho. Não existe felicidade sozinho. A coisa mais chata que tem é você estar feliz e estar sozinho. É depressivo. Não é? Às vezes a gente está assistindo um filme que é tão legal, tem uma mensagem tão legal, que você fala assim, ou você pensa assim, puxa, eu queria tanto que alguém tivesse vindo isso comigo. Não é verdade? Porque aquela felicidade que te dá naquilo que você está vendo é tão grande, você queria compartilhar essa felicidade. Queria ter alguém para conversar sobre o que está sentindo, não é verdade? Conversar sobre a obra que acabou de ler, de assistir, não é assim? Então, como que você pode ser feliz, construir sua vida numa felicidade de areia, sozinho? Impossível. Não existe, é da lei. Viu o amar o próximo a si mesmo? Como entra nessa regra? É isso aí. Ó, a ideia é essa. Ó. A felicidade não é pessoal. Se possuíssemos senão a nós mesmos, se não pudéssemos compartilhar com os outros, ela seria egoísta e triste. A felicidade está na comunhão dos pensamentos que unem os seres que simpatizam-se. Os espíritos felizes atraindo mutuamente pela identidade de ideais. Quem aqui quer ser feliz? Quem aqui quer ter luz? E por que vocês compartilham com os vossos obsessores, com os vossos inimigos? Por que você não compartilha essa vontade com os espíritos de luz? Por que você não diz assim, eu sou a luz, eu sou filho de Deus, eu quero mudar minha vida, não quero mais isso, chega. Entende? É uma escolha que você faz, e ninguém te tira isso, é da lei universal, é lei de Deus. O equilíbrio manter a paz interior e a estabilidade emocional, para que o amor não para que o amor não enlouqueça em paixão e para que a justiça não se desmande em despotismo, agiremos persuadidos de que o tempo da regra áurea, em todas as situações, agora ou no futuro, será sempre hoje. O que é desmande para o despotismo? O que é despotismo? É quando você só favorece os seus. Só. Os outros, não é nada. É como se fossem fantasmas. Mas se é da família, você está favorecendo. Se é um amigo, você está favorecendo. O que são dos seus, você favorece. O que não é, não favorece. Exatamente. Despotismo. Exatamente isso. Ó. Para que a justiça não se desmande em despotismo. Você só favorece o que te favorece. Isso não é o que nós estamos conversando. Amar o próximo não é isso, não é? Você tem que ter um equilíbrio emocional. Ó, agiremos persuadidos de que o tempo da regra áurea, em todas as situações, agora ou no futuro, será sempre o hoje. O hoje é que nós fazemos amanhã. Não existe amanhã sem o hoje. Não sei que as pessoas têm pressa, não é?
Quem garante que o mundo vai estar de pé amanhã aqui? Quem é que tem essa coisa aqui? Ninguém. E para que você está tão ansioso de uma coisa que vai vencer só no final do mês? Tem gente, Rose, que não dorme porque tem uma dívida para pagar no final do mês, deu para entender? Quantos vivem assim? Então, um dia de cada vez, não falou Jesus? Um dia de cada vez? Vive o presente. Não existe amanhã se não tiver o presente. Ainda mais no mundo de hoje, ninguém garante nada, não é verdade? Lembramos de que o próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo de nós, por divina sugestão de amor no caminho da vida. Que lindo! Esse texto está na revista Reformador de 1959. Quase 50, 60, 70, 80, 90, 9, 19, 29. 68 anos, 65 anos, mais ou menos. Isso está escrito lá. Hã? É. O Espírito é a essência de Deus. Olha que bonito isso. Ó. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilhar, não é bonito você ver alguém, gente, com luz, não é gostoso, não é bom? Hein? Ó, brilha em tudo, palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. O homem bom, ele é um homem justo. Nós não falamos aqui sobre justiça. Qual é o exemplo de justiça do nosso mundo? O que responde os espíritos? Vocês não lembram dessa questão? Qual é o exemplo de justiça em nosso mundo? Resposta: Jesus Cristo é o exemplo de justiça, pois ele exerce a caridade, benevolência, indulgência e perdão. Ou seja, o justo é aquele que ama, que exerce a caridade. É o maior exemplo, é Jesus. Está lá no Livro dos Espíritos isso. Ó, voltando cá. Está acabando, tá? É que eu não estou com pressa. Vocês estão? Também não. Nós poderíamos fazer, Dudu, sabe o quê? Um seminário de tarde, um domingo à tarde. Tipo umas 3, mas vai ter que ter café. Traz um bolo, traz um café, a gente fica 3 horas batendo um papo aqui, entendeu? A gente escolhe um tema e fica batendo um papo de umas 3 horas. Tem um intervalinho, né? De meia hora. Vamos fazer isso? Vamos organizar isso? Vamos lá. Vamos fazer um domingo à tarde. Mas vocês têm que vir, tá? Porque falar para desencarnado eu não vejo, só a Dona Maria. Ô, Dona Maria, como é que tava? Ah, tinha muita gente. É assim, né? Eu não falo para ele. Eu não estou vendo a reação dele. Falar para os encarnados é que nem falar para o telefone. Você não está vendo a criatura do outro lado, né? Você nem sabe como ele está reagindo ao que está falando, né? O que ele está achando? Como a gente mudou, né, gente? Ninguém mais fala assim, né? É difícil, né? Você usar telefone. Muito difícil, né? Quando você conversa com ele, geralmente é por vídeo, né? Uma loucura. 50 anos atrás, se alguém te falasse assim, você falava que era mentiroso, não falava? Hein? Você falar com o cara do outro lado do mundo olhando para ele. É inacreditável, né? Quando, de novo, vou falar de novo. Quando o Chico disse, se não houvesse guerra até 2019, um surto de evolução científica e tecnológica seria tão grande que nós ficaríamos assustados. Que nós chegaríamos num ponto e que nós teríamos um negócio em nossas mãos que nós conseguiríamos falar com a pessoa do outro lado do mundo. Vendo ela. Está lá no Pinga Fogo. E ainda nós conseguiríamos falar com os nossos entes queridos mortos. Por aparelhos eletrônicos. Não é fantástico? Os médios vão ter outra função. Trazer ensinamentos das altas hierarquias para o nosso mundo. Não precisa mais falar com espíritos, entende? Convencer eles
do óbvio, que o mal é um caminho sem volta. É uma rua sem saída. Tem que voltar e fazer de novo. E pegar a direção diferente, né? Vamos aqui, ó. Então Deus, a silenciosa esperança do céu, guardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Olha só que interessante isso, ó. Guardando a evolução de todos os princípios, respeitando a decisão de todas as consciências. Deus respeita a decisão de todas as consciências. Um tempo atrás, o Divaldo escreveu um livro chamado Transição Planetária. Olha o capricho e o mimo de Deus. Que coisa interessante. Porque a transição está começando lá dos abismos, depois vem para as trevas, o abismo, as trevas e o umbral. Estão lá no abismo. Quando eles retiram esse centro para levar para outras casas de Deus no universo, eles criam uma atmosfera onde ele vive ali, para não constranger ele durante a viagem. Não é um mimo? Não é um mimo. Não retira ele de lá e leva ele. Não, retira, cria aquele campo mental ali, aquela vibração, coloca ele dentro de um negócio com essas vibrações e pode transportar para outro lugar. Claro que cria uma coletividade, não são um nem dois, são milhares, milhões deles, mas ele cria um campo mental para levar todos eles, sem constranger a mente. Não é fantástico? E a gente quer confrontar o outro, né, cara? A gente quer insultar o que o outro pensa. Vocês entendem como nós estamos fora da contramão? Estamos em correnteza diferente, está errado. Olha lá, à mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado num degrau da vida em que se encontra. Acalentado, cuidado. Nós somos cuidados. Qual o degrau da vida que você está? Você está sendo acalentado. Não temos aí palavras de espírito nos incentivando. O trabalho de vocês, vocês não têm ideia o valor que tem o trabalho de vocês nessa casa. Essa casa, você tem que esforçar que ela sempre, a porta tem que estar aberta para todos. Ela é tão importante que vocês não têm ideia da importância dela. Nós não somos incentivados aqui? Estamos sendo acalentados ou não? É isso. Vale a pena levantar 7 horas da manhã para vir para cá, não vale? Amar o próximo a si mesmo é a expressão de Deus em nós. Todo mundo junto, quero ouvir, ó. Amar o próximo a si mesmo é a expressão de Deus em nós. Expressão de Deus em nós. Para a gente encerrar aqui, ó. Amar todas as manifestações de vida é amar a si mesmo. É a essência de Deus diante de nossos corações, de nosso coração. É o caminho que nos leva à aforria grandiosa do universo. É quando a gente se liberta de um mundo como o nosso e o nosso lar é o universo. Aqui, ó, nos esperando. Um bom dia a todos nós, que a paz de Jesus esteja em nós e que a gente consiga fazer esse exercício. Desencarnar melhor do que quando nós encarnamos. Esse é o objetivo principal. Pessoal da internet, um beijo. Vou fazer a prece, ó. O pessoal está falando para fazer a prece. Vamos lá. Que beleza. Mestre Jesus, Mestre de nossos corações, sabemos que está entre nós nessa linda manhã de domingo. Queremos primeiro agradecê-lo pelos vossos ensinamentos, o vosso exemplo, a sua coragem, o seu amor a todos nós, a sua fé
o seu amor, que tanto nos consola o coração. Essa casa, Mestre, está aberta para que possamos servir em Teu nome. Pedimos que nos dê a saúde, a perseverança, a coragem e a fé, para sempre mantê-la com as suas portas abertas. E pedimos a Ti, Mestre querido, que vá até os nossos lares, iluminando todos que lá deixamos nessa linda manhã de sábado. E a sua luz vai adentrando pela porta principal, iluminando cada cômodo, cada canto, cada parede, cada teto, cada piso. E essa luz vai adentrando em todos que lá deixamos nesta manhã, que vai iluminando, retirando tudo que for ruim, tudo que for negativo. Essa luz vai aumentando cada vez mais, beneficiando a todos os nossos vizinhos, amigos e parentes. Mestre, pedimos que de nós se desprenda energias iluminadas em benefício daqueles na qual sofrem, seja em nossa família, que esteja doente, que a saúde possa ir a cada coração e em cada corpus, assim como aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam. Nosso amor possa nesse momento beneficiá-los e beneficiar também, Mestre, a todos que aqui estão desencarnados, precisando dessas luzes para um novo recomeço, para um novo horizonte, para uma nova vida. E essa luz imensa que nós criamos junto de Ti possa beneficiar a nós mesmos, para que possamos sair daqui muito melhor do que quando entramos. Felizes ter aprendido contigo os seus ensinamentos, a sua lei. E pedimos, Mestre querido, conduza-nos ao Pai para agradecê-lo pelo dom da vida. Agradecemos, Pai querido, por esse mundo que nos abriga com tanto amor. Agradecemos pelos nossos mentores individuais. Obrigado, Pai, por eles em nossas vidas. Obrigado para aqueles que nos defendem. Obrigado, Pai, pelos olhos que veem a beleza da vida em todas as suas manifestações. Obrigado, Pai querido, pelos ouvidos que ouvem o canto de um pássaro, que ouvem a chuva pela janela ou que ouvem nosso irmão, o nosso semelhante. Obrigado, Pai, pela voz que fala, pela voz que consola, pela voz que orienta, pela voz que expressa o vosso próprio coração. Obrigado, Pai, pelas pernas que andam, encarnação em encarnação, desenvolvendo um pouco mais de sua essência em seu próprio coração. E é junto de Ti, Pai amado, é que nós dizemos no fundo de nossos corações: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, aqueles em quem nós ofendemos. Perdoe aquele que nós prejudicamos, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem ou aqueles que nos prejudicam. E nos livre, Pai, das tentações de nossas fraquezas morais,
e do mal que ainda existe dentro de nós e o que está fora de nós. Que assim seja, graças a Deus.